Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Ética e Bioética em Enfermagem. Sou o professor Fabiano Vale e estarei com vocês nesta grandiosa matéria. Sejam todos bem-vindos. Como material de base, nós estaremos usando o nosso material didático, né? O Guia para Aprendizado de Enfermagem, volume 4. Então, comecem nas páginas 16 e vamos iniciar a nossa aula. Peguem caneta, papel, façam suas anotações, porque a aula já vai começar. A disciplina de exercício de enfermagem geralmente está presente nos currículos das faculdades de enfermagem como disciplina obrigatória. Mas num próximo momento, muitos desses conteúdos possuem uma abordagem puramente legal, contemplando decretos, resoluções editados pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, o COREN. Num segundo momento, além dos aspectos legais, ensinam-se na disciplina os conteúdos da bioética, que em muito auxilia alunos na construção, compreensão e desenvolvimento do raciocínio humanístico e crítico e reflexivo. Conhecer e refletir os aspectos éticos que envolvem a profissão, desenvolver raciocínio crítico que permite tomadas, decisões éticas frente a situações e dilemas existentes no cotidiano. Neste sentido, os objetivos do curso são formar profissionais generalistas, humanistas, preparar profissionais capazes de participar da assistência de enfermagem ao paciente, qualificá-los para o pleno exercício da enfermagem, com autonomia e desenvolver capacidade para efetuar diagnósticos e intervir em situações de saúde e doença, desenvolvendo ações de prevenção, proteção, reabilitação e promoção integral do ser humano, formar indivíduos capazes de educar e pesquisar, contemplando a melhora da qualidade de vida. A disciplina de exercício de enfermagem tem como meta o ensino e aprendizado de conceitos fundamentais da éticas deontológicas e bioéticas. O conteúdo da ética fundamenta-se basicamente numa abordagem deontológica, buscando decretos e resoluções, bem como caracterizar diferenças entre ética, moral e direito, identificar os diferentes modelos éticos aplicativos, identificar as mais frequentemente utilizados em bioética na reflexão sobre dilemas éticos e morais, advindos dos avanços da biotecnologia, promover a reflexão sobre a atual política da saúde nacional e seu comprometimento com o Sistema Único de Saúde, e a responsabilidade pessoal e individual que envolve a prática profissional do enfermeiro, do técnico, do auxiliar e da equipe de saúde. Na primeira parte desse estudo, abordamos aspectos referentes à prática profissional e seus aspectos legais, iniciando com uma reflexão sobre a importância da ética nos dias atuais e, em seguida, uma abordagem no exercício profissional puramente legal, para depois entrarmos nos dilemas bioéticos. Assim, iniciamos com a Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, que criou o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e os Conselhos Regionais de Enfermagem, o COREN, constituindo em seu conjunto uma autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Com a criação destes, anos depois, publicam a Lei do Exercício Profissional, que é a Lei 7.496-86, e o Decreto 94.4006/87, que regulamentou a Lei 7.498, de 25 de julho de 1986, a Resolução COFEN, número 311/2007, que reformulado o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, e, por fim, a Resolução COFEN 370/2010,
que aprovou o Código do Processo Ético dos Conselhos de Enfermagem, dentre outras resoluções. Mas elegemos essa como sendo de conhecimento mínimo e imprescindível para o aluno e iniciante no assunto. No segundo momento, o nosso enfoque é a bioética, procurando contemplar os aspectos éticos que a biotecnologia está provocando na vida humana. Em suas repercussões modernas na prática do profissional de enfermagem, inclusive os valores que porventura passem a fazer parte do novo agir desse profissional e de outros profissionais da saúde, seus pacientes e locais de trabalho. Vamos falar agora sobre ética, que se refere à reflexão crítica sobre o comportamento humano. E no ensino de enfermagem, a disciplina faz parar para pensar. A responsabilidade profissional busca da autonomia, do agir com competência e mobilizar conhecimentos para julgar e eleger decisões para a prática profissional democrática. Ao conceituar ética enquanto disciplina, Fortes se refere à reflexão crítica sobre o comportamento humano, reflexão que interpreta, discute e problematiza, investiga os valores, os princípios e o comportamento moral, à procura do bom, da boa vida, do bem-estar, da vida em sociedade. A tarefa da ética é a procura do estabelecimento das razões que justifica o que deve ser feito e não o que pode ser feito. É a procura das razões de fazer ou deixar de fazer algo, de aprovar ou desaprovar algo, do que é bom e do que é mal, do que é justo e do injusto. A ética pode ser considerada como uma questão de indagações e não de normatização do que é certo e do que é errado. A ética teria surgido com Sócrates, pois se exige maior grau de cultura, né? Ela investiga e explica as normas morais, pois leva o homem a agir não só por tradição, educação ou hábito, mas principalmente por convicção e inteligência. Vasquez aponta que a ética é teoria e reflexiva, enquanto a moral é eminente, prática. Uma completa a outra, havendo um interrelacionamento entre ambas, pois na ação humana o conhecer e o agir são indissociáveis. Como nós falamos, né, que a ética é a teoria reflexiva, enquanto a moral é eminente prática, uma completa a outra. Então elas são indissociáveis. Moral é o conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Deontologia. O termo deontologia surge das palavras gregas deontos, que significa dever, e logos, que se traduz por discurso ou tratado. Sendo assim, a deontologia seria o tratado do dever, do conjunto de deveres, princípios e normas adotadas por um determinado grupo profissional. A deontologia é uma disciplina da ética especial adaptada ao exercício de uma profissão. Seguindo agora, vamos falar um pouquinho de bioética. No termo bioética, bio representa o conhecimento biológico, a ciência dos sistemas viventes, enquanto a ética representa o conhecimento dos sistemas dos valores humanos. O nascimento da bioética como disciplina coincide com um retorno de interesse da parte ética filosófica pela ética prática. Um interesse motivado pela urgência de fornecer um adequado fundamento ao debate público e às legislações e de conduzir o diálogo no contexto das sociedades pluralistas e democráticas. A bioética atribui-se à função fascinante de dar plenitude de sentido,
conhecimentos no campo das ciências, da vida e da saúde e orientar a expansão dos conhecimentos técnicos e científicos para o bem autêntico e integral da pessoa humana. A definição mais aceita do termo bioética é, sem dúvida, aquela dada pela Enciclopédia da Bioética, sendo ela, assim, é o estudo sistemático do comportamento perspectivo à luz dos valores e princípios morais. O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, norteou-se por princípios fundamentais, que representam imperativos para a conduta profissional e consideram que a enfermagem é uma ciência, arte, uma prática social indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. Tem como responsabilidades a promoção e a restauração da saúde, a prevenção de agravos e doenças e o alívio do sofrimento. Proporciona cuidados às pessoas, à família, à coletividade. Organiza suas ações e intervenções de modos autônomo ou em colaboração com outros profissionais da área. Tem direito à remuneração justa e condições adequadas de trabalho, que possibilitem um cuidado profissional, seguro e livre de danos. Sobretudo, esses profissionais fundamentais reafirmam que o respeito aos direitos humanos é inerente ao exercício da profissão, o que inclui os direitos da pessoa à vida, à saúde, à liberdade, à igualdade, à segurança pessoal, à livre escolha, à dignidade e a ser tratado sem distinção de classe social, sem distinção de geração, de etnia, de cor, crença religiosa, cultura, incapacidade, deficiência, doença, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, convicção política, raça ou condição social. Inspirado nesse conjunto de princípios, é que o Conselho Federal de Enfermagem, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 8 do inciso 3 da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, aprova e edita essa nova revisão da CEP, exortando os profissionais de enfermagem à sua fiel observância e cumprimento. Vamos falar um pouco aqui dos princípios fundamentais, né? A enfermagem, ela é comprometida com a produção e gestão dos cuidados prestados nos diferentes contextos socioambientais e culturais, em resposta às necessidades da pessoa, da família e coletividade. O profissional de enfermagem atua com autonomia, em consonância com os preceitos éticos e legais, técnicos, científicos e teórico-filosóficos. Exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética. Participa como integrante da equipe de enfermagem e de sua saúde nas defesas das políticas públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garante a universalidade de acesso, a integralidade da assistência, a resolutividade, a preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, a hierarquização e descentralização político-administrativo dos serviços de saúde. O cuidado da enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas ciências humanas, sociais e aplicadas
e é executada pelos profissionais na prática social e cotidiana de assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar. Princípio da autonomia. Como acabamos de falar um pouco de autonomia, significa a capacidade da pessoa humana de estabelecer os fins para sua conduta em função de seus valores e de escolher os meios adequados para atingi-los. O conceito de autonomia abrange uma série de dimensões da existência humana, sendo que duas delas se destacam: a moral e a jurídica. Moral diz respeito à autodeterminação ou autogoverno, ou seja, a ausência de limites para decidir sobre si mesmo, respeitando a liberdade do ser humano. Lembrando que a autogovernabilidade só deve ser respeitada quando a decisão de uma pessoa não resulte em danos para outro ser humano. A violação da autonomia só é aceita quando o bem público se sobrepõe ao bem individual. A dimensão jurídica, denominada também de princípio da intimidade, e tem a função de garantir a liberdade individual, que nos dias de hoje tem um vasto espaço a ser exercida, direito esse reconhecido e garantido judicialmente. Princípio moral da autonomia e o princípio jurídico da intimidade. Introduziram na área da saúde o conceito de consentimento livre e esclarecido, que garante ao paciente o direito de contar com informações suficientes que o tornem livre de qualquer forma de coerção ou engano por parte da equipe de saúde, bem como lhe dá condições para fazer uma escolha racional de aceitar ou não a realização de um diagnóstico, um procedimento, e fazer ou recusar um tratamento. Este princípio obriga o profissional de saúde a dar ao paciente a mais completa informação possível, com o intuito de promover uma compreensão adequada do problema, condição essencial para que o paciente possa tomar essa decisão. Respeitar a autonomia significa ainda ajudar o paciente a superar os seus sentimentos de dependência, equipando-o para hierarquizar seus valores preferenciais e legítimas. Nós podemos dar um exemplo aqui básico, né? O profissional chegou pela manhã, chegou no seu plantão, né? Pegou o plantão com a equipe que já estava passando, né? Após receber o plantão, checou o prontuário, fez os sinais, aferiu os sinais vitais e começou a preparar a medicação. Terminando, foi até o leito ao paciente. O paciente está lá com acesso no membro inferior direito, esquerdo, central, enfim. E aí, né, vai lá, cumprimenta, bom dia, licença e já sai fazendo a medicação, né? É importante que o paciente conheça essa medicação, ele saiba o nome dessa medicação, para que ela serve essa medicação. É importante essa relação entre profissional de saúde e o cliente paciente. É importante para estabelecer também a confiança e também para podermos entender que nesse processo ele tem que existir também não só entre profissional e cliente, mas tem que ter um amor, tem que ter ternura, tem que ter compreensão, paciência. Então é importante sim aos nossos futuros profissionais que falem com o paciente, expliquem o procedimento, para que ele também tenha a condição de entender o seu tratamento, ok? O princípio da autonomia tem a sua expressão assim chamado consentimento informado. O direito ao consentimento informado quer proteger e promover a autonomia, a comunicação entre o paciente, entre o profissional da saúde e o enfermo, que deve prevenir a ignorância que leve a uma escolha constrangida e deve suprir a falta de informação e compreensão. O ato do consentimento deve ser genuinamente voluntário e basear-se na revelação adequada das informações. É neste sentido que engloba elementos de informação e elementos de consentimento. Faz parte do primeiro a revelação das informações,
em conformidade com o nível de captação do doente e da sua compreensão adequada. E do segundo, o consentimento voluntário e a competência para o consentimento. Bem, agora nós vamos falar, né, o que é ética na enfermagem na área da saúde. Vamos adentrando, né? Em linhas gerais, a ética pode ser definida como um conjunto de regras e preceitos morais que orientam o indivíduo a viver em sociedade. Diz respeito também à sua postura profissional e o relacionamento com seus pares, com o público e com instituições. Quando se trata da área da saúde, é fundamental que os profissionais atuem de maneira ética, afinal, estamos falando de cuidados dos pacientes, muitos em situação de fragilidade, e é necessário, portanto, que a dignidade e o respeito aos indivíduos, em qualquer atendimento ou procedimento, sempre venham em primeiro lugar. Na enfermagem, que está mais próxima dos pacientes, de seus familiares e de outros profissionais, ter responsabilidade com o trabalho é ainda mais importante. Para normatizar essa conduta, existe o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, que foi atualizado em 2017 e traz os direitos e deveres e obrigações dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Também temos, né, ainda em alguns estados, né, as parteiras e os atendentes de enfermagem. E claro que nós não podemos deixar de citar as obstetrizes. É um documento de leitura obrigatória, pois indica como é preciso se portar em diferentes situações do dia a dia e como deve ser a postura no âmbito do sigilo e da responsabilidade profissional. Por fim, traz ainda as sanções, penalidades aos profissionais que agirem em desacordo com o estabelecido código. Mas por que a ética na enfermagem é tão importante? A ética na enfermagem está estritamente relacionada à qualidade dos serviços prestados pelos profissionais da área. Isso porque são pessoas que atuam nos cuidados aos enfermos, crianças, idosos, ou seja, precisam trabalhar com respeito à vida, à dignidade e aos direitos humanos. O papel do técnico em enfermagem, em qualquer função que venha exercer, é zelar pela saúde, pelo bem-estar e pela segurança dos indivíduos. É importante que esses preceitos também sejam levados em conta na relação com as equipes multiprofissionais e os gestores dos serviços de saúde. Porque entendemos que quando se realiza um cuidado, nós não estamos só falando dos profissionais de enfermagem, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar. Nós estamos falando de uma equipe multi que promove esse cuidado aos enfermos. No momento em que mais, né, o paciente, o cliente, ele está, né, fragilizado. É necessário ser honesto, assumir os erros, ajudar os colegas em dificuldade, não competir com outros profissionais de forma desleal, respeitar a diversidade de opinião e negar-se a realizar atividades caso não tenha conhecimento ou competência técnica. Desta forma, adotar uma conduta ética no trabalho, de acordo com os valores morais e princípios da profissão e seguindo as normas da própria organização. É essencial os enfermeiros, técnicos e auxiliares que buscam o crescimento na carreira. Ética, moral e bioética. Essa é a nossa matéria e é muito importante porque vai de encontro ao acolhimento,
humanizado diretamente com o cliente-paciente. Ética, derivado do grego ethos, caráter, modo de pensar. Moral, derivado do grego mores, costumes, conduta da vida, regras do comportamento. Bioética, estudo interdisciplinar dos problemas criados pelo progresso bioético. Biomédico, sua repercussão na sociedade e seus sistemas de valores. A ética é a ciência que estuda o comportamento moral do homem em sociedade. Avalia os atos sendo bons ou os maus. Reflexão que interpreta, discute e problematiza os valores. Princípios e regras morais, à procura do bom para a vida com a sociedade. Moral significa costumes relacionados ao conceito do que a pessoa deve ou não deve fazer. Designa uma instituição social composta por um conjunto de regras que geralmente são admitidos por seus membros. Código moral, princípios e obrigações de cada um. A moral tende a ser particular pela realização de suas ações. A ética tende a ser universal pela abstração de seus princípios. As morais são relativas às sociedades e à época em que ocorre. São múltiplas. Consciência moral e valores morais. Temos consciência moral para Chowen. Nós temos aqui uma referência bem bacana. A consciência moral refere-se a valores. Quais seriam esses valores? Justiça, honradez, espírito de sacrifício, integridade, generosidade. Há sentimentos provocados pelos valores. Temos essa provocação, esses sentimentos, admiração, vergonha, culpa, remorso, contentamento, cólera, amor, dúvida, medo. E as decisões que conduzam às ações com consequência para nós e para os outros, valores morais. Intuição direta, produto da intuição sensível, é verdadeira qualidade valiosa de sentimentos, que só pode experimentar-se e viver-se imediatamente e só pode conhecer-se intuitivamente. Serve de fundamento para as regras com as quais as pessoas governam suas próprias ações. Características, ser valente no sentido de fazer o que é possível, ter objetividade, ter polaridade, ter qualidade, ter dependência, no sentido de se referir ao ser. O comportamento ético surge a partir da construção de uma consciência ao mesmo tempo individual e coletiva, criando a necessidade de um compromisso social e profissional. A assimilação, o amadurecimento e a utilização de normas são fundamentais para o aparecimento do pensamento ético, resultado da evolução profissional e de uma profunda humanização. A bioética refere-se à abordagem dos problemas éticos ocasionado pelo avanço extraordinário das ciências biológicas, bioquímicas e médicas. É a ciência da sobrevivência humana, numa perspectiva de promover e defender a dignidade humana e a qualidade de vida. Bem, meus queridos alunos, nós tivemos agora, neste momento, a nossa primeira aula, que vai servir como base, como alicerce, para podermos, na próxima aula, adentrar nas demais referências da ética, bioética e enfermagem. Espero que tenham gostado, façam suas anotações, pois também teremos alguns exercícios no nosso aplicativo. Agradeço a todos e usem máscaras,
façam higienização nas mãos e evitem aglomerações. Um grande abraço e até a próxima aula!